sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e contou aos seus irmãos dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe, os teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Eu vou repetir. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Pode se assentar, igreja. Hoje nós vamos falar da história de José, que particularmente é uma das histórias que eu mais amo e que eu acho mais bonita da Bíblia. É impressionante e admirável toda a postura de José diante de todas as tragédias que lhe acometem. E sempre procurei ler e me afirmar em algumas situações da minha vida, ler sobre esse menino que chegou tão distante com a sua fé e com a sua confiança. E aí Deus colocou algumas coisas no meu coração, vindo dessa admiração que eu tinha por essa palavra. E nós vamos começar a perceber o seguinte, que na epígrafe do texto vai se falar sobre José. José, ele toma notoriedade na epígrafe do texto e em todo o texto que se discorre os próximos capítulos até o final de Gênesis. Porém, se nós pararmos para observar, no versículo 2 vai dizer o seguinte: esta é a história de Jacó. E aí a gente começa a perceber a história de Jacó, mas José entra e rouba a cena. E eu quero te dizer o porquê. Porque José, ele vivifica toda a promessa, ou pelo menos maior parte da promessa feita a Jacó. E não é diferente nas nossas vidas. Quando a gente recebe uma promessa de Deus, passamos a viver para ver essas promessas se cumprirem diante dos nossos olhos. E muitas vezes nesse processo, nós nos perdemos do nosso próprio contexto de vida e na nossa própria história, porque passamos a viver para ver a promessa de Deus se cumprir. Às vezes a gente fica mais feliz se alguém lembrar do que nos foi prometido, do que até mesmo do nosso próprio nome. E Deus, ele me chamou hoje aqui, nessa noite, irmãos, para pregar para quem tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa, já vai dando glória a Deus e aleluia, porque Deus vai falar com você aqui nessa noite. E aí nós vamos começar a ver que José, ele vai começar a ser diferente no meio dos seus irmãos. E isso se dava porque Jacó amava mais a José do que aos seus outros filhos. A Bíblia vai nos falar alguns motivos. Olha, ele era filho da sua velhice. E eu acredito, esse dia eu ri do Ebert, porque ele nem está tão velho assim, 35 anos. Mas ele fez o seguinte comentário: olha, eu amo as minhas duas filhas do mesmo jeito, mas parece que eu estou curtindo mais alguns momentos da Juliana. Não sei se a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais bobão, começa a achar graça em tudo, fica mais sensível. E tudo parece que eu estou curtindo mais, ou até as prioridades na vida se trocam. Quando o primeiro filho vem, às vezes a gente está só pensando em ganhar vida, em trabalhar. E às vezes quando vem o segundo e o terceiro, você já está numa outra fase. E aí eu falei: olha, porque é filho da sua velhice, viu? E também nós sabemos que José era filho da sua tão amada Raquel, o seu grande amor. E bota amor nisso, irmãos, porque o camarada trabalhar 14 anos por amor a uma mulher é muito amor. Se bobear, o Ebert taca até hoje na minha cara os R$248 do cartório, irmãos. Imagina se ele tivesse de trabalhar 14 anos. Então ele amava a Raquel. E José trazia tudo à memória do seu amor. E aí, nós começamos a perceber, Júnior,
que era o seguinte: não que ele não amasse os seus filhos, porque como mãe de 2 filhas, ele amava todos os seus filhos, mas ele tinha uma facilidade maior de expressar o seu amor por José. Isso se dá quando ele faz uma túnica de várias cores e presenteia José. E só ele tinha aquela túnica. Só ele ganhou aquela túnica. A túnica era o sinal do amor que Jacó possuía por ele. Só que eu também quero ser um pouco mais ousado em dizer que Jacó tinha facilidade de demonstrar o seu amor por José, porque ele era diferente. O seu comportamento era diferente. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse comportamento. Por exemplo, José tinha apenas 17 anos e com 10 irmãos mais velhos, ele poderia se ater mais aos serviços domésticos, a estar mais próximo ali da casa, ajudando o seu pai ali. E aí, de madrugada, quando seus irmãos acordavam e começavam a puxar os fardos e se vestir e calçar as sandálias, ele, pulava da cama e falava: eu vou. E a Bíblia nos fala que seus irmãos não gostavam muito dele, por esses motivos que eu citei, não tinham tanto afeto por José. Aliás, a Bíblia diz, odiavam José. E aí eles falavam: não precisa ir não. Eu na minha imaginação, não precisa ir não, José. Fica aí, ajuda papai, ajuda a titia, ajuda o pessoal aí. Não precisa ir, pode deixar que a gente dá conta do recado. Só que José falava: eu vou. Aí eu começo a entender, Rogério, que José, ele tinha um compromisso com as coisas do pai. Ele queria estar perto das ovelhas do seu pai. Ele queria estar envolvido com os negócios do seu pai. Ele poderia escolher estar em qualquer lugar, mas ele escolheu estar perto das coisas do pai. Você, eu, poderíamos estar hoje em qualquer lugar, mas escolhemos estar perto do pai, envolvido com as coisas do pai. José, irmãos, ele tinha um compromisso com aquilo que o pai lhe mandava fazer, com aquilo que o pai lhe designava. Porque eu acredito que seus irmãos colocavam empecilhos para ele não ir. Olha, então tá, então você vai, mas você é o menor, você fica quietinho lá, você não dá opinião, e colocava empecilhos. Mas o pai mandava ele ficar de olho nos irmãos, e ele tinha compromisso com o que o pai mandava ele fazer. Se fosse hoje, José seria mais ou menos assim. Ele viria para o evangelismo, pastor Jacinto, só tinha um aqui. Diferente de muitos, ele não dava meia volta para trás, Yuri, dizia: só foi um, não dá para evangelizar assim não. Ele tinha compromisso com o que o pai mandou fazer, e a ele mais um entregar panfleto. Se ele viesse para o ensaio, só tem 2, não dá para cantar, não. Eu tenho um compromisso com o que o pai me mandou fazer, vai cantar 3 e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele tinha compromisso. Ele tinha compromisso com a verdade, porque aí não tinha jeito, o pentelho ia atrás, mas ele ficava de olho nos irmãos. E aí a própria Bíblia diz o seguinte, que ele levava má fama dos seus irmãos. Algumas pessoas poderiam dizer assim: eita, José era fofoqueiro. Mas não. E eu vou te provar que ele tinha compromisso com a verdade. Porque os irmãos diziam: olha, a gente vai voltar. E olha, você fica de boca fechada, tá? O que eu disser, você diz sim. Aí José dizia: não, eu não vou dizer sim. José, não faz o relatório não. Aquilo que eu dizer, você concorda. E ele dizia: eu não concordo. José, não vai falar a verdade. Você vai dizer isso e pronto, acabou. Eu não vou fazer, eu não vou falar. Se o pai me perguntar, eu vou falar a verdade. Ele tinha um compromisso com a verdade. E Deus te convida hoje para que você tenha compromisso com a verdade dele. A sociedade está viciada no sim.
que a gente diga sim para todas as coisas. Essas semanas eu vi um célebre pastor dizendo sim ao aborto, dizendo sim ao casamento homossexual. Mas em nome de Jesus, se você quer impactar, se você quer mudar a sua geração, a sua nação, comece a abrir a boca para dizer não, eu não concordo, eu não vou fazer, eu não me vendo. Diga não e tenha compromisso com a verdade desta palavra. Aleluia, glória a Deus. E sabe por que ele tinha compromisso com a verdade e não era simplesmente um fofoqueiro? Porque senão daqui a pouco a gente vai levar fama e dizer que tem compromisso com a verdade. E aí eu vou te provar que ele não era fofoqueiro, ele era verdadeiro. Porque o que ele tinha para falar, ele só falava com o Pai. Ele chegava e aí às vezes alguém vinha na frente: e aí José, conta aí o que aconteceu. Não, você me desculpa, mas o que eu tenho para falar, eu vou falar com o meu pai. Não, José, mas José, eu sou uma mãe para você. Conta para mim, José. Não, me perdoa. O que eu tenho para dizer, eu vou falar com o meu pai. Me desculpa a minha franqueza, mas eu não vim aqui para dar meia volta. Rodinha de fundo de igreja não dá futuro para ninguém. Conversa à parte no WhatsApp não dá futuro para ninguém. O que você não gosta na tua família, na tua igreja, página do Facebook, não dá futuro para ninguém. Se você tem compromisso com a verdade, vá falar com o Pai, vá falar direto com o seu Pai, vai ralar o seu joelho no chão e dizer a verdade pro Pai. Ele não contava para todo mundo. Quem tem compromisso com verdade não conta para todo mundo. Ele conta direto para o Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí eu começo a perceber que a história era de Jacó, mas se conta a história de José. A história de Jacó. Tinha José 17 anos. Meu Deus.